Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar brevemente com vocês tudo que eu li nesses 3 primeiros meses do ano de 2024. Estamos finalizando o primeiro trimestre do ano, o ano já passa sempre muito rápido. E lembrando que eu tenho um ritmo bem acelerado de leitura. A leitura também se tornou um hábito muito importante no meu dia a dia, especialmente porque se tornou uma espécie de trabalho também, pelo canal, pelo clube, enfim. Só para ressaltar que não é para deixar ninguém ansioso pelo número de leituras, enfim, né? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu dia a dia, mas eu sempre acho legal fazer esse tipo de retrospectiva, tanto para a gente rememorar algumas obras que às vezes não estão tão presentes assim na nossa lembrança, porque não viraram vídeo, não viraram post, enfim, né? Tem alguns livros que eu acabo não trazendo para cá, propriamente ditos, em vídeos específicos, e também porque às vezes a gente acha que tá lendo pouco, que tá num ritmo lento, mas quando a gente vai fazer um retrospecto de um período, você vê que a sua constância, a sua consistência tem dado resultado, e é exatamente isso que eu sinto quando eu vejo uma pilha desse tamanho de livros finalizados, né, no primeiro trimestre do ano. Lembrando que nem todos os livros também foram iniciados e finalizados esse ano, especialmente aqui os primeiros são livros que eu já havia iniciado no final de 2023. Bom, vamos lá tirar essa pilha imensa daqui e comentar um pouquinho quais foram essas minhas leituras. Bom, o primeiro livro finalizado que eu iniciei, inclusive, em janeiro, finalizei em janeiro de 2024, foi As Traquinhas, do Sófocles. Essa peça muito, muito boa, é uma peça bem chocante, assim, bem impactante, porque conta o final, né, a apoteose de Heracles, ou Hércules, como eu sempre vou lembrar, né, por conta aí desse imaginário da mitologia que foi criado. Essa aqui é a peça que conta realmente quando Hércules se torna um imortal, quando ele ascende aos céus, digamos assim, porque conta o final dele com a segunda esposa dele, que foi a responsável, inclusive, pelo fim da vida do Hércules. É uma peça lindíssima, assim, eu não trouxe um vídeo pra cá e acho, assim, que essas peças trazem um pouco de dificuldade para fazer um vídeo, porque você acaba tendo que puxar muita coisa da mitologia e contar do início ao fim. Não tem como fazer um vídeo em que eu não dei spoiler nenhum, por exemplo. Por isso eu sinto um pouco dessa dificuldade. Talvez seja mais interessante fazer vídeo de mitologia trazendo tópicos de mitologia, contando a história de algum mito específico. Eu não sei se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de vídeo, enfim. Caso vocês tenham, deixem aí nos comentários para mim também. O segundo livro que eu finalizei a leitura este ano foi O Foro de São Paulo, do professor Olavo de Carvalho. Esse aqui é um livro que tem uma série de artigos do professor relacionados, então, à esquerda latino-americana, à ascensão dessa esquerda, especialmente nesse último século, né, no século XXI, em que há uma ascensão de vários grupos militantes em vários países da América Latina, especialmente no Brasil, né? Então aqui você vai encontrar artigos aí de 2002, 2003 que parecem narrar a situação atual do Brasil. E ele se torna um livro, de certa forma, cansativo também, porque ele trata só sobre esse tema, né? Então a gente está falando aí de mais de 400 páginas só sobre esse tema. Mas tem artigos, assim, inesquecíveis também. E eu não vou, provavelmente não vou trazer um vídeo sobre o livro de uma forma completa, mas eu pretendo utilizar alguns artigos, talvez até para trazer algum material ali na área de membros em que eu me sinto mais confortável para falar sobre o assunto aqui, né? Mas eu tenho um vídeo para o Imbecil Coletivo, né, que aí sim é uma obra que dá pra gente fazer uma resenha mais detalhada, porque são muitos temas e muitas coisas que são tratadas naquele livro, diferentemente daqui. Mas eu quero trazer mais obras do professor Olavo para cá, porque eu vi que tem uma boa repercussão positiva e negativa. Sempre vem um povo assim que nunca leu uma linha, mas que vai te criticar simplesmente porque você tem contato com as obras do Olavo de Carvalho, mas ao mesmo tempo a gente precisa sempre trazer a obra, o conteúdo dele para cá, para que mais pessoas conheçam, né? Mais pessoas tirem essa estranheza inicial e possam ter mais contato com a obra do professor. Outra leitura finalizada no mês de janeiro foi Os Irmãos Karamazov. Eu fiz um vídeo sobre a minha experiência não tão boa assim com esse livro, mas não tira o brilhantismo da obra, né, a importância da obra, especialmente para a literatura russa. Foi a obra que coroou todas as outras obras do Dostoiévski. Aqui, basicamente, você tem um resumo de todo o pensamento desse escritor, que é um escritor que eu gosto muito, mas confesso que eu esperava que esse livro ficasse entre os meus preferidos e não entrou. Os Demônios segue como meu livro preferido dele. No momento eu estou lendo Recordações da Casa dos Mortos. Eu estou gostando bastante desse livro também. Mas fica aqui sempre a indicação. Essas obras clássicas, esses classicões assim, da literatura,
nunca vão ser livros que você vai ler e pensar, nossa, eu simplesmente desperdicei meu tempo, porque nunca é desperdício de tempo, sempre tem alguma coisa que você vai aprender, vai levar pra vida, e não é diferente com Os Irmãos Karamazov. Minha leitura de férias foi uma leitura que eu fiz especialmente assim quando eu não estava trabalhando, quando eu estava com a minha família, enfim. E é um livro leve, ao mesmo tempo bem divertido e profundo. Foi As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. Já li, então, as duas grandes obras do Mark Twain, né, que é o Tom Sawyer e o Huck Finn. São livros maravilhosos. Eu não trouxe uma resenha completa para esse livro para cá ainda. Eu não sei se eu vou trazer, porque eu falei bastante em Tom Sawyer, inclusive relacionando com algumas coisas que estão aqui nessa obra. Mas eu tenho bastante material de apoio, então não sei se vocês têm interesse em falar também sobre esse livro, mas essas traduções também aqui da Zahar são muitíssimo recomendadas. Eu recomendo que a leitura seja feita aqui. Conversei com algumas pessoas que tiveram contato com a obra por meio de outras traduções e que aí não gostaram absolutamente nada do livro. Eu gostei muito e o tradutor aqui dessas duas edições da Zahar, que é o José Roberto Ochia, é sensacional. E essas duas traduções foram indicadas e a Rê, que é tradutora, né, que me deu de presente esses dois livros e acompanhou essa leitura comigo, ela gosta muito desse tradutor, então fica aqui a recomendação dessas edições da Zahar, porque vale muito a pena para ter esse contato com esse escritor maravilhoso, que eu já gostei assim demais e quero ler outras coisas dele sem sombra de dúvida. Um livro que tem resenha completa aqui no canal, que foi uma leitura que me marcou muito, foi O Processo, do Franz Kafka. Primeiro livro do Kafka que eu leio e quero continuar também com as outras obras, até porque é um escritor com poucas obras no mercado, né? Então acredito que seja possível terminar toda a obra dele sem nenhum tipo de problema. É um escritor do século XX, eu falei muito sobre isso na minha resenha, caso vocês tenham interesse. Acho que ficou bem completinho, assim, e sem trazer tantas discussões, assim, com muito spoiler. Eu acho que é uma leitura que vale você fazer, assim, sem muito conhecimento prévio, depois você embarca mesmo no livro, eu acho que vai fazer bastante diferença. Ainda fico assim numa relação de amor e ódio com o Kafka, mas é daquelas obras que precisam estar na nossa lista de livros lidos, porque é uma obra importantíssima para a literatura e até hoje, assim, para os nossos dias de hoje, a gente vê muita coisa que aconteceu nesse livro aqui e que foi, de certa forma, um prenúncio ao que seria o século XXI. Outra obra concluída foi o primeiro tomo da biografia de Victor Hugo. Aqui nós temos de 1802 a 1843, a primeira fase da vida dele. É uma biografia escrita pelo historiador francês Max Galot, e ela é dividida por anos. Então, a cada ano aqui ele explica mais ou menos de uma forma bem resumida o que aconteceu na vida do Victor Hugo. Eu fiz essa leitura especialmente por conta da leitura conjunta de Os Miseráveis, que ainda está em andamento. Pretendo fazer a leitura do segundo tomo também, não sei se eu vou conseguir até o final da nossa leitura conjunta, mas em breve, provavelmente, estará o segundo tomo aqui disponível no canal também. Eu sou apaixonada por Victor Hugo e a minha releitura agora de Os Miseráveis está só comprovando isso, que realmente é um dos meus escritores preferidos, assim, eu fico abismada com a beleza da escrita, com a beleza das descrições, fico cada vez mais apaixonada pelas obras dele. Então faz todo sentido que eu tenha um pouco mais de contato aqui com a biografia dele. E gostei bastante, assim, eu acho que eu prefiro biografias que são menos da vida pessoal, nas picuinhas, assim, da vida pessoal do escritor, do que do contexto dele, né, dos fatos históricos importantes. Mas, infelizmente, nós temos pouquíssimas biografias do Victor Hugo disponíveis, especialmente em português. Então essa daqui eu achei no sebo, com um preço bem razoável, e acho que está suprindo, de certa forma, essa lacuna, né? Um livro que eu concluí foi uma surpresa positiva, inclusive, que já apareceu em vários outros vídeos por aqui. É O Sol é para Todos, da Harper Lee. Mais um romance americano que entrou, assim, para a lista de livros que merecem ser lidos, que merecem ser contemplados pelas pessoas, que trazem uma série de reflexões, não só sobre o seu tempo, né, o tempo da publicação, como também coisas que são atemporais, né, que sempre merecem o nosso pensamento, o desenvolvimento de uma criança, a importância da família, o racismo como um grande problema da sociedade, especialmente da sociedade americana. Então, esse aqui é um livro que eu também precisava colocar, assim, na minha lista de livros lidos, e é um livro que eu recomendo muito para quem não tem tanto contato, assim, com os clássicos, porque esse aqui já é praticamente considerado um clássico, pelo menos eu acho que tem todos os elementos passíveis de considerar como clássico, e é um livro leve e, ao mesmo tempo,
reflexivo, assim, com uma carga reflexiva e uma carga de contexto histórico, contexto cultural, contexto político, que coroa, assim, esse enredo e essa construção da Harper Lee. Fora que ela é uma escritora, assim, sensacional, um livro muito fluido e que eu gostei bastante. Tem bastante gente que não gosta tanto da forma com que a Harper Lee desenvolve essa história aqui, mas eu acho que vale a pena você dar uma chance, especialmente para aqueles momentos que você precisa de uma leitura que não vai te demandar tanto assim, no sentido de cansaço literário. Eu não sei se isso existe, mas o que eu quero dizer é que esse livro, ele é leve para você ler, entende? Ele vai passar rápido, ele vai fluir muito bem, porque ele tem essa escrita leve, é escrito sob a perspectiva de uma criança, tem isso também. Mas, ao mesmo tempo, não é um livro que vai passar batido na sua vida, que você vai esquecer no dia seguinte, porque não tem um enredo cativante. Com certeza ele tem um enredo muito cativante e muitas coisas que a gente pode discutir a partir dessa obra aqui. Fugindo um pouco de literatura e dos livros que eu trago aqui no canal, eu li Marketing, uma história de amor, da Bernadette Diwa, nessa edição lindíssima, maravilhosa, da H1 Editora. Já estou muito fã dessa editora, porque ela capricha mesmo, assim, ela tem toda essa pegada do marketing também. E eu fiz uma resenha completa para esse livro aqui na minha área de membros, caso você tenha interesse, né? A área de membros aqui do canal, ela tem valores bem acessíveis, ela tem como objetivo principalmente você apoiar aqui o meu canal, o meu conteúdo, e ainda receber alguns conteúdos extras, conteúdos que eu não me sinto tão à vontade para trazer no canal aberto para todo mundo, né? Então tem bastante coisa lá disponível. Você, inclusive, pode acessar o meu canal e ver todos os vídeos que estão disponíveis para membros. E aí você escolhe qual categoria você quer entrar para acessar, então, esses conteúdos. Ele é um livro muito interessante, traz conceitos do marketing mais aplicados, assim, à vida mesmo. Não é aquela coisa de jargão e de frases que você precisa usar para conquistar clientes, essas coisas todas. Relaciona mais com o fato de que tudo que a gente faz tem um pouco a ver com marketing. O marketing acabou sendo uma coisa meio até ridicularizada, assim, mas a gente está o tempo todo tentando convencer as pessoas a nos contratarem ou a embarcarem em uma ideia nossa, e tudo isso tem a ver com marketing. Então, é um livro bem interessante, e caso você tenha interesse, então, tem uma resenha completa lá na área de membros. Uma leitura da minha lista de 30 livros para ler antes dos 30 anos, que eu concluí, é O Emblema Vermelho da Coragem, que eu sempre falo de coragem, mas é da coragem, do Stephen Crane. Esse aqui também é um livro americano. Eu quero muito ler outros livros americanos que não são tão conhecidos assim, porque é uma literatura que sou completamente apaixonada, como vocês bem notam aqui pelos conteúdos que eu sempre trago. Esse não é um livro que tenha me agradado tanto assim, porque eu não sou muito fã de livros de guerra, em que todo o contexto da obra, todo o enredo se passa em guerra, mas é um livro sobre o medo, sobre a coragem, obviamente, como diz aqui no nome, né? E sobre os sentimentos que um soldado tem quando está no campo de batalha. É muito interessante. E como eu, obviamente, nunca nem cheguei perto de uma situação como essa, para mim foi algo bem diferente e algo assim que eu pude observar pelas lentes de outra pessoa, né? Então, ele é um livro bem descritivo, assim, até nebuloso. Então, as descrições são bem visuais, assim. Eu gostei bastante da escrita, mas realmente o enredo não me pegou muito e a partir assim da metade ele fica um pouco arrastado, pelo menos do meu ponto de vista. Mas caso você goste de literatura de guerra, eu acho que esse livro aqui vai te surpreender e você pode gostar bastante, diferentemente do que foi o meu caso. Essa edição aqui tem uma apresentação do Joseph Conrad, que também é um escritor bem famoso, bem conhecido, e que é um ótimo escritor também. Nesse primeiro trimestre eu fiz várias releituras de obras que eu havia lido, especialmente naquele início assim de obras clássicas, os primeiros contatos com os clássicos da literatura. E uma dessas releituras que eu fiz com a Lari Virtuoso foi O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Esse livro aqui é maravilhoso. Esse livro e a outra releitura que vai aparecer em breve, que é o do Hemingway, foram livros que cresceram imensamente para mim na releitura. E especialmente assim, pelo contexto de escolha de edição, escolhi boas edições com texto de apoio, com um bom aparato, boas traduções, isso faz muita diferença, assim. E O Grande Gatsby é um livro, assim, meteórico, eu diria. Ele tem bastante coisa acontecendo, especialmente nesse contexto aí de novos ricos, o New Money de Nova York do início do século XX, que é um tema que me interessa muito. E o Fitzgerald, ele tem uma escrita
muito bonita, muito única também. Ele tem uma escrita muito diferente do Hemingway, embora os dois tenham sido, né, amigos e eles viveram essa mesma geração perdida e tudo mais, embora em contextos um pouco diferentes. Eu estou com outras obras, inclusive do Fitzgerald, contos do Fitzgerald, novelas dele, e pretendo dar seguimento às leituras desse escritor americano, que também é um queridinho por aqui. Vamos falar de mais um escritor que me deixou abismada e apaixonada, né? Eu fiz um vídeo só dedicado a falar bem desse livro aqui no canal, porque o meu livro do mês de fevereiro do canal foi Memórias, A Menina Sem Estrela, do Nelson Rodrigues. O primeiro livro que eu posso dizer que eu li de cabo a rabo do Nelson Rodrigues, porque eu já li uma peça dele, O Beijo no Asfalto, mas foi na época do ensino médio, então eu lembro bem vagamente, e eu já tinha lido alguns textos esparsos, mas esse aqui foi um livro que eu li de cabo a rabo. E a escrita de Nelson Rodrigues não tem igual. Se vocês tiverem interesse em saber mais ou menos como que é assim, a estrutura dele, o que o Nelson coloca nas suas crônicas, recomendo muito o vídeo, porque eu busquei ser bem completa em relação ao que o Nelson traz aqui no livro e o formato também, que é bem diferente. E eu sempre gostei muito de crônica, eu escrevia crônicas quando eu era adolescente, então acho que foi um amor à primeira vista com o Nelson Rodrigues também, por esse estilo dele, que é algo que eu admiro demais, essa concisão, ao mesmo tempo com reflexão, com ironia. É um escritor sem igual na literatura brasileira, eu posso dizer que é um dos meus preferidos da literatura brasileira também. Eu estava falando aqui do livro do Nelson Rodrigues, que foi o meu livro do mês de fevereiro, dos 6 livros que eu escolhi aqui para os 6 primeiros meses do ano de 2024, e lembrei que esqueci de citar o livro do mar, do Morten Stroksnes. Esse livro aqui, norueguês, que foi um pouco decepcionante para mim. Eu fiz um vídeo também falando sobre as minhas decepções, e especialmente considerando que eu sou uma grande fã das narrativas marítimas. Esse aqui é um livro meio jornalístico, assim, de uma caçada a tubarões. Ele tem um pouquinho de estilo de Moby Dick, mas totalmente diferente, especialmente na estrutura, na forma de contar e tal. E ele foi um livro com muitos altos e baixos para mim. Então, acho que eu não recomendaria esse livro para muita gente. Caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais, tem um vídeo bem completo sobre ele aqui no canal também. Outra releitura finalizada foi Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Tem um vídeo completo também sobre ele aqui no canal. Foi uma releitura que fez o livro crescer um pouco para mim, mas eu ainda fiquei com a mesma sensação da minha primeira leitura, de que não é uma narrativa que tenha o estilo que eu goste muito, assim. Eu gostei mais do contato que eu tive com alguns contos do escritor, também falo sobre isso lá no vídeo, que eu comprei uma coletânea chamada Prazer de Queimar, com alguns contos relacionados a essa temática e tal, e gostei muito da forma com que o Bradbury desenvolve, assim, a narrativa dele por meio dos contos. Mas esse aqui é outro daqueles livros que todo mundo precisa ler, né, que é uma distopia, faz parte das grandes distopias da literatura mundial, e como a grande maioria das distopias dialoga muitíssimo com a nossa atual realidade. Vou colocar aqui o primeiro tomo de Os Miseráveis, que eu finalizei também nesse primeiro trimestre, embora não seja um livro completo, né? Porque Os Miseráveis é um livro aí de mais de 1.500 páginas, praticamente, a depender da edição. Mas o tomo 1, tanto nessa edição da Nova Fronteira quanto na edição da Penguin, estão finalizados. Eu estou usando essas duas edições, especialmente porque na edição da Penguin tem muitas notas de rodapé que ajudam a produzir o conteúdo do pessoal do clube, né? Essa aqui é a leitura atual do Clube Etis, a nossa leitura ativa das leituras avulsas. A nossa próxima leitura será David Copperfield, e eu estou bem ansiosa para ler esse calhamaço do Dickens, assim, que é muito difícil achar alguém que não tenha gostado, né? E como eu disse já, o Victor Hugo é um dos meus escritores preferidos, esse é um dos meus livros preferidos da vida, e essa releitura só está servindo para reafirmar este fato, assim, continuo apaixonada pelo enredo, pelos personagens e até pelas divagações do Victor Hugo, que não são poucas, inclusive. Outra releitura, então, como eu já tinha antecipado para vocês, foi O Velho Mar, nessa edição caprichadíssima, edição de luxo de O Velho Mar, que tem 3 textos de apoio muito bons, além de todo esse trabalho gráfico lindíssimo, né? Eu sempre vou mencionar essa edição como uma das mais bonitas que eu tenho aqui no instante. A gente fez ontem a nossa reunião final de discussão dessa obra aqui. Essa obra faz parte da nossa lista do Ethos Light, que são 12 livros curtinhos e profundos, e a nossa reunião foi muito gostosa também de se fazer, porque esse é um livro que cresce muito quando a gente vai conversar sobre ele
com diversos pontos de vista. É um livro que realmente merece assim, esse cuidado maior, porque é a grande obra-prima de Ernest Hemingway. Inclusive, já fiquei com vontade de começar outro. Salário Virtuoso, que é uma grande fã do Hemingway, já está tentando me arrastar para Adeus às Armas, que está na minha lista de 30 livros para ler antes dos 30 anos. Então, acho que será o meu próximo Hemingway, sim. E provavelmente eu vou ler com ela, então. E vocês devem ver aparecendo aqui no canal. Me digam também se vocês têm interesse em uma resenha mais completa desse livro aqui, porque como eu tenho bastante material de apoio, eu consigo trazer algumas coisas interessantes, algumas coisas extras aqui sobre esse livro. Mais uma releitura concluída foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. E aqui quero fazer um adendo de que essa tradução dos Guerra, do casal Guerra, não foi muito boa para mim. Eu gostei muito mais da minha primeira leitura, que foi feita na edição da Martin Claret, que se chama Diário do Subsolo, do Oleg Almeida. Eu achei essa tradução muito truncada, para mim foi um pouco difícil, mesmo já conhecendo a história, conhecendo todo o enredo, as filosofias e tal. Esse é um livro muito completo do Dostoiévski, porque é um livro muito profundo e muito filosófico. Então, embora seja um livro bem curtinho, ele resume muito bem todas as filosofias que Dostoiévski vai explorar em suas obras maiores, digamos. Então, caso você já tenha lido O Crime e Castigo, ou Os Demônios, até Irmãos Karamazov, talvez seja interessante pensar em colocar esse livro também na sua lista, porque ele vai te trazer um resumo, assim, sabe? É como se o homem do subsolo que está aqui nessa obra seja uma síntese daquilo que alguns outros grandes personagens serão, como é o caso, por exemplo, do Raskolnikov, de Crime e Castigo. Por fim, aqui o livro do mês de março, que já foi concluído e que será a próxima resenha a aparecer aqui no canal, O Lobo do Mar, do Jack London, que foi uma leitura também com certos altos e baixos, assim. Até a primeira metade desse livro ele é muito bom, depois aparece uma personagem que vai dar uma quebrada, assim, no enredo, que eu achei meio desnecessária, para ser bem sincera. Mas nós conversaremos domingo sobre esse livro de uma forma bem completa e trazendo alguns elementos, assim. Eu achei bem interessante o personagem que é o Lobo do Mar aqui, né, o Wolf, que é o capitão do navio, ele é um materialista niilista, assim, muito bem feito mesmo, e dialogou bastante com a minha releitura do Homem do Subsolo, justamente, né, nesse aspecto, assim, filosófico. E o Jack London tem uma bagagem muito interessante, porque ele teve muita dificuldade na vida, especialmente financeira, e dificuldade em estudos, e ao mesmo tempo ele conseguiu trazer uma profundidade, assim, aqui nessa obra, e que eu gostei bastante desse contato. Pretendo sim ler outras obras do Jack London, outro escritor americano que está aqui, né, na minha lista, e O Lobo do Mar foi um ótimo primeiro contato. Acredito que seja a obra final, assim, que também seja uma coroação para as grandes obras do Jack London, mas eu acho que ele perdeu a mão com uma personagem aqui, e quem já leu esse livro com certeza sabe de quem eu estou falando. Quem ainda não leu, conversaremos mais sobre isso no domingo, então, aqui no canal. Bom, esses foram os livros do primeiro trimestre. Como eu falei para vocês, foi uma surpresa para mim também, uma surpresa positiva. Eu consegui ler bastante coisa, reler bastante coisa, e eu sou muito adepta assim, de releitura. Eu acho que releitura faz com que as obras cresçam ainda mais, você tenha uma profundidade maior. Eu sei que a gente não tem tempo na vida para ler tudo aquilo que a gente quer, mas as releituras também são importantes e eu gosto muito, especialmente quando eu releio com outras pessoas, né? Acho que fica ainda mais edificante. É isso, como é que foi o saldo de vocês do primeiro trimestre? Vocês leram coisas que foram bastante boas? Vocês leram livros decepcionantes? Como que foi aí de vocês? Deixem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo também, deixem uma curtida. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. Compartilhe o vídeo, caso você tenha gostado, com pessoas que também gostem de conversar sobre literatura. E é isso, até o próximo vídeo.